Graça e paz, irmãs. Vamos nos aquietar. Eu saúdo a amada igreja, as amadas, né, e os amados com a graça e a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque tu és santo, digno, Senhor, de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse congresso, por esse momento, Senhor, que temos aprendido mais de ti, Senhor. Que possamos, Senhor, brilhar, que possamos, Senhor, viver, Senhor, a tua palavra. Mulheres sábias, cheias do Espírito Santo, por onde quer que tu nos levar, Senhor. Cuida, Senhor, de cada mulher aqui, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar abrindo os seus corações, que tu possa estar tocando, Senhor, em cada uma delas, Senhor, a começar de mim, Senhor. E que possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, estarmos mais firmes, mais fortes, Senhor. Estarmos, Senhor, mais determinadas, Senhor, a viver a tua palavra, ó Deus de amor. Em nome de Jesus, Senhor, e nós te louvamos, ó Deus, porque podemos ainda, Senhor, estar nesse momento aprendendo de ti, Senhor Deus, porque tu tem nos permitido, Senhor, a este momento, ó Deus. Cuida, Senhor, de tudo, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada vida aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 9 e vamos fazer a leitura do 36 ao 43 de forma alternada. Amém? A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas se cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um pecador chamado Simão. Amém. Então, no versículo 39, diz assim: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. E aqui ainda diz que... Peraí. Naquele que depois... Peraí. Eita, agora... Sim, pelas boas obras e esmolas que fazia. Então, que possamos, né, como Dorcas, também estar vivendo a palavra de Deus e estar tocando a vida das pessoas, né? Como ela que fazia boas obras, que a nossa vida possa ser também de boas obras, diante da nossa família, diante da nossa igreja, diante da sociedade, no trabalho, onde quer que a gente esteja. Eu peço agora a manhinha, a Dinorá, que faça uma oração de adoração.
Desse tamanho, ainda chamando manhinha. Nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos por mais uma vez estarmos aqui neste santuário. Louvamos o teu nome pelas tuas benignidades para conosco. Louvamos o teu nome porque a tua misericórdia se estende grandemente sobre nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de vermos, Senhor, que o Senhor tem instruído pessoas maravilhosas para nos abençoar. E nós agradecemos, Senhor, pela preletora, agradecemos por as pessoas que fizeram com que esse congresso existisse. E te rogamos, Senhor, que frutifique estas mensagens, esses ensinos, possam frutificar em nossas vidas. Que possamos, Senhor, a partir de então, sermos diferentes, procurarmos colocar em prática a tua palavra. Porque esta é a tua vontade, que possamos parecer com o teu Filho Jesus. Esse é o teu desejo, Senhor, em cada um de nós. Nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, principalmente na minha vida, na vida da minha família. Te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua mão tão dadivosa, pela tua mão de poder. Transformasse momentos difíceis em bonança. E nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 84 e vamos fazer também a leitura alternada do 1 ao 12. Amém. Saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale largo, faz dele um manancial, bênçãos do povo e a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois o dia dos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Então, pois um dia nos átrios vale mais que 1000, né? E bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, quão são importantes, né? Esses momentos que a gente estamos aqui, né? Louvando a Deus e aprendendo cada vez mais do Senhor. Eu passo agora a palavra ao louvor. Oi. Graças e paz, irmãs. Vamos ficar de pé e vamos engrandecer, louvar e adorar o nosso Senhor, nosso Deus. Ele que está presente em nosso meio, Ele que se faz presente em nossas vidas. Louvemos com alegria
ao Rei dos Reis. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande sol, Ele é o vida, meu feliz amor, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra o teu louvor. tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te ouvir-te para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei, és o poderoso, soberano Pai, sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande sol, Ele é o Deus amor, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra o teu louvor. vou cantando, Poderoso Deus, soberano Pai, sobre a terra e céu, Deus Emmanuel, és o grande eu sou, Ele é o poder, Deus me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim. Deus eterno, Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, viverei pra o teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra o teu louvor.
oração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou nosso. Esse aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta os meus ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Diante de ti, Jesus, nós nos apresentamos e nos derramamos nessa noite, porque nós cremos em um Deus que nos sonda, que nos fortalece, um Deus que nos capacita, um Deus que nos orienta, um Deus que conduz as nossas vidas e a nossa história. Se aqui estamos, Senhor, nessa noite, nós cremos que é porque o Senhor assim nos conduziu, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor tem nos apresentado quem é o Deus de poder, o Deus que abençoa as nossas vidas e o Deus que transforma e conduz a nossa existência. Nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que o Senhor a cada dia possa estar nos orientando e nos mostrando o caminho por onde nós devemos percorrer, por onde nós devemos prosseguir em direção ao alvo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o único Deus, o único verdadeiro Rei, o único que é Senhor, o único que pode todas as coisas, o único que é ciente, o único que está em nosso meio, que conhece as nossas vidas. Conduz, Senhor, todo ato, ó Deus, de culto, toda formalidade que possa existir diante de Ti, mas que os nossos corações possam estar quebrantados diante do nosso Senhor Jesus. É assim que oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém, queridas. Louvado seja Deus. Os homens me perdoem, mas as mulheres cantando é muito mais bonito, né? É. Vamos cantar de novo esse hino amanhã. Todas as irmãs que vieram hoje voltam amanhã para a ceia, para a gente cantar esse hino que ficou belíssimo na voz de vocês cantando. Maravilha, bênção divina. Eu já estou sentindo saudade do congresso que é delas, mas que eu de intruso fiquei ele todo, né? Mas o pastor oficialmente é membro da SAF. Então estou no lucro, porque se eu fui extremamente edificado, quem dirá as irmãs, né? Que a palavra foi para vocês. O coco, eu digo sempre, o coco é meio seco, né? Porque a gente não alisa muito. E Paulinha veio com o propósito de não alisar muito, né? Ela, devagarzinho, foi aí cortando as arestas, tirando algumas coisas que deveriam sair do nosso coração. E eu louvo a Deus, irmãos, por essa bênção, por esse privilégio. No início do ano nós sonhamos em fazer o primeiro congresso delas e aprove ao Senhor, nós conseguimos fazer. Já estava animado para fazer o primeiro, agora é que eu estou animado para fazer o segundo, maior ano que vem, se Deus quiser, e Paulinha vem de novo, se Deus quiser também. Isso é uma bênção, né? Ela disse, pastor, acho que isso não vai convidar mais não. O pastor Vitor disse, depois da lapada que ela deu, não vai convidar mais não. Eu digo, não, aí é que a gente convida de novo. Crente não presta estar levando massagem no ego não, porque a gente por natureza já é muito egoísta, então tem que vir com a palavra para destronar os ídolos do nosso coração mesmo, e é uma bênção, é uma bênção. Então nós vamos passar a palavra à nossa irmã, que vai trazer a última mensagem do nosso congresso, mas amanhã tem mais, com o marido dela, o pastor Vitor, pela manhã e pela noite. Então venha ser duplamente abençoado pelo casal. Deus te abençoe, minha irmã Tiúze. Já chegamos na última palestra. É a hora que a gente faz assim, já acabou. Acabou de começar, né? Tá tão bom a gente aqui, que nem no Monte da Transfiguração. Ô Senhor, vamos montar uma tenda aqui para o Senhor, uma para Moisés, e vamos ficar aqui. Mas a gente tem que descer do monte e aplicar aquilo que o Senhor revelou de si no monte, a sua glória, que Ele é o Filho amado e a Ele nós devemos ouvir. Então nós vamos concluir os nossos estudos sobre o perfil da mulher bíblica, analisando então o impacto e a influência dessa mulher sábia na sociedade. Mas antes vamos abaixar a cabeça mais uma vez e pedir ao Senhor que nos abençoe. Senhor nosso Deus, a Tua presença entre nós, o Teu amor nos constrange, ó Pai, a Te adorarmos, a Te bendizermos e a entregarmos toda a nossa vida a Ti, Senhor, para que seja uma oferta de sacrifício agradável a Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos instrua na Tua palavra, que o Senhor oriente as nossas emoções, os nossos pensamentos e tudo que há em nós, ó Deus, possa refletir a Tua obra, possa refletir o Teu ser e que o Senhor seja o alvo da nossa existência, aquele por meio de quem nós existimos e para quem nós existimos. E assim o Teu nome venha a ser grandemente adorado através de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós já temos falado um pouquinho que ao olharmos para o mundo que nos cerca, bate um desânimo em nós e muitas vezes bate um desespero de ver quão mais distantes do padrão da palavra de Deus as pessoas estão vivendo nos nossos dias. As famílias estão desestruturadas e até o que ficou continua sendo bombardeado cada dia, justamente por conta da imagem que essa família representa. O casamento ele é atacado por conta da imagem que ele representa. Os filhos são atacados para que eles não venham a ser discípulos do Senhor, que venham causar estrago no inferno. E por conta disso é que a igreja muitas vezes tem deixado o seu papel de lado, e a consequência é aquela que nós vimos as igrejas que nos evangelizaram há alguns anos atrás, poucos anos atrás, estavam mandando missionários para desbravar essa nossa terra, hoje estão se afastando cada vez mais da sã doutrina. As igrejas estão esvaziadas, quando elas não estão esvaziadas de pessoas, elas estão esvaziadas da pregação fidedigna da palavra do Senhor, e foram encolhendo assim, cada vez mais, porque
as famílias têm sido atacadas e a igreja, formada por famílias, tem sido atacada e assim a sociedade, que é formada por essas famílias, tem sido atacadas. Eu chego a evitar assistir noticiário. Às vezes as pessoas vêm com a notícia que todo mundo está sabendo e quando vem me contar, eu digo, o que foi que aconteceu? Eu não estou sabendo. Do desgosto e da tristeza que dá muitas vezes de ver tanta notícia ruim, parece que não tem como a degradação social piorar ainda mais. A degradação moral piorar ainda mais. Mas a verdade é que o povo de Deus sempre viveu em meio a culturas pagãs que eram verdadeiramente abomináveis ao Senhor. Se nós nos lembrarmos dos tempos de Noé, a impiedade era tal que o Senhor decidiu mandar o dilúvio. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. O Senhor escolheu Noé para ser um profeta naquela geração. E ele e sua família foram salvos do dilúvio e da destruição, e por meio deles o Senhor repovoou a terra. Havia uma degradação moral imensa nos tempos de Abraão, o pai da fé. E nós lembramos de Sodoma e Gomorra e do que aconteceu àquelas duas cidades, porque o pecado deles chegava à presença do Senhor e o Senhor não suportava mais. E o povo de Deus, quando saiu da cultura egípcia, que era uma cultura pagã, que adorava rã, que adorava até piolho, que adorava o Nilo, que adorava os animais e que tinha deuses por todos os lados. Aquele povo que saiu de uma cultura pagã, que foi caminhando pelo deserto, estava cercado por culturas terríveis, que sacrificavam os próprios filhos aos deuses, que cometiam todo tipo de torpeza. E naquele tempo que o povo foi retirado com a mão forte do Senhor do Egito e caminhou no deserto, eles experimentaram a libertação do Senhor no mar que se abriu, a provisão do Senhor no maná que veio do céu, da água que brotou da rocha, e tantos livramentos e manifestações visíveis e audíveis do poder do Senhor, no Sinai que tremia, na voz de Deus que era ouvida. Esse povo, então, ele devia ser diferente de todos aqueles povos que viviam ao redor deles. Eles deviam ter uma cultura distinta, porque eles eram um povo separado, escolhido por Deus, uma nação de sacerdotes, que tinha a lei de Deus e que tinha o Deus com eles, que se fazia presente no tabernáculo. Eles tinham a nuvem que os protegia do calor do dia, eles tinham uma coluna de fogo que os aquecia do frio no deserto à noite. Aquele povo via que ele era amado pelo Senhor e cuidado pelo Senhor, e então o Senhor chamava aquele povo para imitá-lo, para ser santo como aquele Senhor era santo. E ele estaria enviando aquele povo para um meio de nações idólatras, que iria tentar mudar o coração daquele povo para que não adorassem ao único Deus verdadeiro, mas para que servissem aos seus deuses. E aí, quando chega o fim da vida de Moisés, e ele passa a liderança para aquele que o Senhor escolheu, Josué. E Josué, juntamente com o povo, conquistou uma grande vitória, derrubou os muros de Jericó, e uma cidade de gigantes, uma cidade poderosa, caiu diante do poder do Senhor. Este servo valoroso do Senhor, que havia sido um grande conquistador, já estava partindo. E antes de partir, ele conclamou o povo. E todos nós conhecemos essa passagem bíblica, onde em Josué 24:15, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo respondeu: longe de nós nos afastarmos do Senhor. Longe de nós. Mas é muito triste que, passando poucas páginas da nossa Bíblia e chegando no livro dos Juízes, o Senhor nos revela que o povo deixou de adorar, deixou de servir ao Deus de Josué, ao Deus que havia efetuado maravilhas para libertá-lo e conduzi-lo naquela peregrinação do deserto. Eles passaram a adorar os deuses daqueles povos que eles deveriam ter expulsado da terra que o Senhor havia prometido a eles e que dava vitória ao seu povo quando o seu povo se levantava em obediência para lutar contra esses povos. E Israel, então, foi afundando cada vez mais
no pecado. A gente lê na palavra de Deus que um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas, e essa é a verdade. Quando nós abrimos brecha no nosso coração para o pecado, ele só vai alargando esse espaço no nosso coração e a impiedade vai tomando conta, e isso aconteceu com o povo de Deus, que havia acabado de chegar na terra que mana leite e mel, que havia sido prometida aos seus pais, nas quais peregrinaram Abraão, Isaque e Jacó, e a Bíblia diz que aquele era um tempo em que cada um fazia o que achava mais reto. E foi um tempo de opressão para o povo de Deus. Foi um tempo de penúria. Foi um tempo de degradação moral e de desgraça nacional. A sociedade estava entregue ao caos por conta do pecado. E em Juízes 2:10 nós lemos que quando a geração de Josué faleceu, uma nova geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Juízes 2:10. Não é estarrecedor quão rapidamente o povo de Deus se desviou de servir ao verdadeiro Deus? Não é estarrecedor que aqueles filhos que nasceram ali não tinham ouvido sobre o que o Senhor Deus operou na vida dos seus pais, na vida dos seus avós? Imagine se você tivesse testemunhado com os seus olhinhos as muralhas de Jericó caindo, o Senhor salvando uma mulher, Raabe, trazendo essa mulher para dentro do seu povo. Se você tivesse visto o Jordão se abrir enquanto os sacerdotes carregavam a arca do Senhor, e o povo louvando ao som de trombetas e marchando em obediência ao Senhor, conquistando vitória, você não ia contar isso para os seus filhos? Você não ia contar isso para os seus netos? O Salmo 78 conclama uma geração a contar a outra geração, a próxima geração, os feitos do Senhor, mas o povo de Deus falhou nessa tarefa. E muito, muito rapidamente, a sociedade havia se arruinado no pecado. E agora se levantavam povos mais fracos que Israel, menos poderosos em número do que Israel, e oprimiam o povo de Deus. E estes povos que se levantavam era a mão de juízo do Senhor sobre o seu povo. E hoje, quando nós olhamos para o mundo e para a sociedade ao nosso redor, nós vemos a mão do juízo de Deus sobre as nações. Nós vemos que o Senhor está julgando a terra com juízos parciais. O grande juízo do Senhor virá sobre o mundo no grande e terrível dia do Senhor. E os reis, e os grandes, e os poderosos se esconderão, porque eles não irão querer ver a glória do Senhor, porque eles lutaram toda a vida deles contra o Senhor. Então o Senhor estava julgando Israel. Mas nós podemos perguntar o seguinte: quem foi que não cumpriu com o seu papel? Será que foram os sacerdotes? Será que foram os juízes? Talvez sim, também possamos dizer isso. Mas as famílias não cumpriram com o seu papel de catequizar, de discipular. Eles viveram a vida naquela nova terra e se misturaram com as culturas dos povos ao redor. E as suas famílias não eram distintamente cristãs, não eram distintamente servas do Senhor. E os desafios que nós enfrentamos hoje na sociedade dos nossos dias são muito diferentes em vários aspectos daquele que o povo de Deus vivenciou ali no período dos juízes, mas também encontramos semelhanças que devem nos levar à reflexão, especialmente nesse contexto que nós estamos estudando do perfil da mulher bíblica. O refrão do livro de Juízes, e nós ouvimos vez após vez, é: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que julgava mais reto. Não havia rei visível em Israel, mas havia o rei de Israel. Assim como as pessoas aí fora negam o senhorio do nosso Deus, há um rei sentado no trono. Mesmo que ele não esteja recebendo a glória e a honra que lhe são devidos, há um rei assentado no trono. E nós vemos isso no Salmo 2 de uma forma maravilhosa. Os povos se reunindo e conspirando contra o Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor ri-se deles. O Senhor ri-se deles porque todos os planos deles contra o Senhor vão redundar, no final de tudo, na glória do Senhor, porque Ele faz todas as coisas convergirem em Cristo e na glória do seu reino e no bem do seu povo. Mas a verdade é que nós sabemos que há um rei, que há um Senhor de toda a terra, mas nós mesmas lutamos para nos submetermos ao seu senhorio.
Todas as vezes que nós pecamos, é porque nós estamos desafiando a soberania do Senhor. Nós estamos desafiando o seu reinado. Nós não estamos obedecendo àquele que tem todo o poder, diante de quem nós vivemos e diante de quem nós prestaremos contas. Muitas vezes nós queremos ser as soberanas das nossas vidas. Nós queremos controlar tudo e todos ao nosso redor. E nós não prestamos honra ao Senhor como deveríamos. Nós não servimos ao Senhor. Antes, muitas vezes, nós fazemos como aquele povo, servindo a ídolos. Não Astarote, não Baal, mas servimos ao dinheiro tantas vezes. Servimos ao conforto muitas vezes. Servimos aos filhos como ídolos. Quando pensamos que os estamos amando, como não estamos amando com o amor de Deus, nós estamos adorando a eles no lugar do Senhor. Nós servimos à beleza e gastamos horas e horas e mundos e fundos de dinheiro para mantermos-nos jovens e bonitas. Nós servimos ao lazer, servimos ao ídolo do casamento, da realização pessoal. Mas há um Deus a quem haveremos de prestar contas. Há um Deus a quem nós devemos obediência. Então nós temos essa palavra que aponta quais devem ser as nossas prioridades, que diz que nós temos como uma obrigação da aliança que contar às vindouras gerações quem é o Senhor e o que Ele fez. Nós não podemos julgar que podemos decidir por nós mesmos o que funciona melhor para nós e que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas diante do que o Senhor já revelou em sua palavra. Existem várias coisas que o Senhor não revelou. Como é o nome do meu marido? O Senhor não revelou em que cidade eu devo morar. E todas essas vontades que o Senhor reserva para si, eu não devo buscar conhecer esse mistério. Eu devo conhecer essa palavra revelada. E por meio dela ter a sabedoria para tomar as minhas decisões acerca de em que cidade vou morar, ou com quem vou casar, ou como vou educar os meus filhos, ou como eu vou aplicar os meus recursos, tempo, dinheiro, dons. E se nós mesmos então lutamos para obedecer a esse Senhor, a quem amamos e que nos salvou, imagine as mulheres aí fora. Elas mesmas não estão preocupadas em saber que há um Criador e que há um propósito, que há um projeto e que há um design maravilhoso. E que elas seriam plenamente felizes se abraçassem esse projeto e se honrassem e obedecessem a esse Senhor. Então, quando nós escolhemos muitas vezes desobedecer à palavra de Deus e traçar o nosso próprio caminho, nós podemos parar e ver que frutos temos colhido. Que frutos as mulheres em nossa sociedade têm colhido? Que frutos, muitas vezes, nós mesmas pelas nossas escolhas, e como é que a sociedade tem sido impactada por meio dessas escolhas que nós fazemos? O Senhor é tão gracioso que Ele tem levantado em nosso meio mulheres fiéis, mulheres corajosas e que estão vivendo em desacordo com o que o mundo espera que elas vivessem. Elas estão vivendo na contramão do mundo, enquanto o mundo diz, esse é o caminho, elas olham para o Senhor e para a sua palavra e elas dizem, não, o caminho para eu andar é este. Elas não são motivadas pelas curtidas e pelos aplausos do mundo. Elas não são motivadas pelo elogio que elas vão receber na sociedade, ou prêmios que ela vai receber dessa ou aquela revista, ou premiações diversas. Por elas temerem ao Senhor, elas fazem escolhas que vão causar o maior impacto possível na sociedade, por meio de brilharem à luz de Cristo, realizando as boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão. Elas sabem que o valor delas não é medido pelo salário que elas recebem, não é medido por quão jovens e atraentes elas parecem, ou por quantas vezes elas já foram à Europa, ou por quantos diplomas elas têm pendurado na parede. O valor delas foi afixado na cruz. Quando Cristo verteu o sangue dele em favor dela, ele estabeleceu qual era o valor dela. E a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E esse é o valor que nós temos, um valor que o Senhor atribuiu a nós, porque por nós mesmos nós não teríamos valor algum. Mas por Ele ter nos criado, por Ele ter nos salvado, nós somos preciosas ao Senhor. Nós somos cuidadas e amadas pelo Senhor, muito mais do que aquela mãe que se derrama em amor pelo seu filho, poderia amar e cuidar dele.
por elas terem recebido do Senhor essa nova vida não é vivida mais para elas mesmas. Essa nova vida é vivida para o Senhor, que por elas morreu e ressuscitou. E aí é que está o X da questão. É que muitas vezes nós estamos vivas demais para as nossas vontades. E nós não estamos a cada dia seguindo o que o Senhor falou que o verdadeiro discípulo faz. A cada dia tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. Seguir a Cristo na obediência ao Pai. Mesmo quando as pessoas ao seu redor não entendiam o motivo dele estar fazendo o que ele estava fazendo. Negar as suas próprias vontades. O Senhor Jesus disse que a comida e a bebida dele eram fazer a vontade do Pai. Mas muitas vezes nós nos enchemos de comidas outras e que ao final terão um gosto muito amargo para nós. Se nós conhecemos então essa vida que nos é proposta, cabe a nós nos levantarmos e estarmos entre essas mulheres que alcançaram graça da parte do Senhor e por isso elas são uma fonte de bênção para a sua família, para a igreja e para a sociedade. Uma amiga muito querida, quando fala sobre esse tema, ela conta uma história que eu acho muito interessante. Não foi ela que escreveu essa história, mas foi dela que eu ouvi pela primeira vez. É um pouquinho longa, eu vou pedir que vocês não durmam, mas ao final ela vai trazer uma lição para nós. Um homem idoso, morador pacato de uma floresta, vivia numa vila no leste dos Alpes. Muitos anos atrás, os vereadores contrataram um velho senhor para ser o guardião da fonte, para cuidar da pureza da fonte incrustada na montanha. Quando ela transbordava, as suas águas alimentavam o belo lago que corria pela cidade. Com uma regularidade fiel e silenciosa, o guardião da fonte patrulhava as montanhas, removia folhas e galhos da fonte e limpava o lodo que se depositava e contaminava o fluxo de água fresca. Com o tempo, a vila se tornou uma atração popular para os turistas em férias. Cisnes graciosos flutuavam na fonte claríssima. Os moinhos de vários estabelecimentos comerciais rodavam dia e noite. As terras eram naturalmente irrigadas e a vista dos restaurantes era maravilhosa. Os anos se passaram. Uma noite, os vereadores da cidade tiveram uma reunião semestral. Quando analisaram o orçamento, um dos homens viu o salário que era pago ao obscuro guardião da fonte. Quem é este velho? Ele perguntou indignado. Por que mantemos este homem entra ano e sai ano? Nunca ninguém o vê. Pelo que sabemos, ele não faz diferença. Ele não é mais necessário. Numa votação unânime, os vereadores dispensaram os serviços do velho homem. Durante várias semanas, nada mudou. Mas no início do outono, as folhas das árvores começaram a cair. Pequenos galhos se partiram e caíram na fonte, impedindo o fluxo de água límpida. Uma tarde, alguém notou um lodo marrom amarelado no lago. Poucos dias depois, a água ficou mais escura. Dentro de uma semana, uma película gosmenta cobria partes da fonte perto das bordas e um cheiro terrível emanava dela. Os moinhos rodavam vagarosamente. Alguns finalmente pararam. Os estabelecimentos comerciais perto da água fecharam. Os cisnes migraram para águas mais limpas e os turistas não visitavam mais a cidade. Eventualmente, os dedos viscosos das doenças penetraram profundamente a vila. Existe um trabalho que o Senhor chamou as mulheres a desempenhar. E as mulheres que o fazem não estão na lista de mulheres mais influentes. O seu trabalho não é visto. O seu trabalho é fielmente feito. Mas ele só é notado muitas vezes quando ele deixa de ser feito. E foi o que aconteceu ali. Nós não somos muitas vezes mulheres influentes ou poderosas ou protagonistas, como está na moda dizer. Mas podemos receber a aprovação de Deus, que é muito melhor do que a aprovação do mundo. E devemos almejar ouvir o Senhor dizer: serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. John Angel James, ele foi um teólogo inglês do século XVIII. E naquele tempo, ele buscou escrever para encorajar as mulheres de sua época, especialmente as jovens, para abraçarem a missão da mulher. E veja, se as irmãs lá no século XVIII precisavam de incentivo para abraçarem o seu chamado, imagine nós. E ele dizia o seguinte:
que a missão da mulher podia se resumir em afetar a sociedade por meio da influência da família. E ele também gostava de citar a frase: a maior influência sobre a terra, seja para o bem, seja para o mal, cabe à mulher. Como nós já vimos pelo nosso grande poder de persuasão. John MacArthur, um pastor americano ainda vivo, que já tem um ministério fiel e frutífero há muitos anos, ele escreveu o seguinte: a família pode sobreviver aos problemas com os filhos e pais maridos, se as mulheres, no papel de esposas e mães, forem fiéis à sua vocação divina. Sua influência é tão forte e penetrante em casa, que pode mitigar as outras influências. Quando cumpre o dever que Deus lhe deu, uma esposa e mãe age como barreira contra a desonra a Deus e a sua palavra no seio da sua família. Barbara Welter foi citada por Susan Hunt e ela afirmou o seguinte: mesmo que não possamos reformar o mundo em instantes, podemos começar o trabalho reformando a nós mesmas e as nossas famílias. É a missão da mulher. Não a deixe desviar o olhar de seu próprio pequeno círculo familiar para produzir reformas sociais e morais. Antes, comece em casa. Estamos falando sobre sermos guardiães das fontes, impedirmos que o lodo do pecado se acumule na nossa casa e que as sujeiras impeçam que essa água pura continue jorrando e refrescando e embelezando e trazendo vida à sociedade, à nossa cidade. Há um provérbio que sempre me passou despercebido, até que um pastor que está na nossa igreja esse ano, o pastor Macena, o trouxe numa reflexão no Dia das Mães da SAF. E é o texto de Provérbios 11:16. E diz assim: a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riquezas. A mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem riqueza. Esse texto fala sobre graça, sobre honra e sobre poder. E Matthew Henry, um puritano, no seu comentário ele escreveu assim: admite-se como certo que uma mulher piedosa é tão preocupada em preservar a sua reputação de sabedoria e modéstia, humildade e cortesia, e todas aquelas graças que são o verdadeiro ornamento do seu sexo, quanto os homens fortes se preocupam em proteger seus bens. E aquelas mulheres que são verdadeiramente piedosas, de igual maneira, protegerão a sua honra com toda a sua prudência e bom comportamento. Uma mulher piedosa é tão honrosa quanto um homem valente, e a sua honra é igualmente segura. A mulher graciosa é aquela que teme ao Senhor, e a honra dela é segura, como são seguras as riquezas dos homens poderosos. Ele fala que a honra da mulher é segura, mas para obter essa honra, o que essa mulher fez? Quais foram as virtudes que ela exemplificou? Essa mulher graciosa exemplificou não as virtudes masculinas, mas as graças e as virtudes de ser quem Deus a criou para ser e fazer o que Deus chamou para fazer. A mulher graciosa alcança a honra não tentando ocupar todos os espaços na sociedade, mostrando que ela é capaz de fazer igual ao homem ou muito melhor. Ela ocupa o lugar na sociedade, não abandonando o seu posto, não diminuindo o seu marido ou o papel dos homens, mas justamente o contrário, fortalecendo as bases da sua casa, como nós vimos em Provérbios 14:1 e como nós vimos na mulher de Provérbios 31. Elas honram ao casamento e elas procedem de maneira sábia em todos os seus relacionamentos. Elas fazem bem à cidade, elas fazem bem à sociedade quando elas ensinam os seus filhos na piedade. E aí é que está o problema da nossa sociedade. Quem está ensinando os nossos filhos? Quem os está discipulando? Ensino é discipulado. Aquele que está ensinando e passando a maior parte do tempo com os nossos filhos é quem está discipulando os nossos filhos. E nós precisamos atentar que essa responsabilidade é nossa, dada por Deus. E a sociedade está como está porque os filhos estão sendo criados como estão sendo criados.
E mesmo aqueles que não temem ao Senhor, mas que ainda seguiam um mínimo de senso da cultura judaico-cristã, esses também largaram de mão a criação dos seus filhos. Somente a igreja está preocupada com isso, irmãs. Somente a igreja. E nós só estamos preocupadas com isso porque o Senhor graciosamente nos lembra que esse é o nosso chamado. Impactarmos o mundo através do cuidado com a nossa própria família, através da educação dos nossos próprios filhos. A responsabilidade de educar filhos não é da igreja, não é da escola, é nossa. Nós podemos ter parceiros nessa educação. E uma igreja que prega essa doutrina não há parceiro melhor para isso. E uma escola que ensina essa doutrina é um excelente parceiro. Mas a responsabilidade é nossa. Ensinar, corrigir, discipular filhos é uma das missões mais difíceis que existem. E existe alguma coisa que seja difícil de fazer, que ao final você não tenha satisfação com o trabalho realizado? O que muito vale, muito custa. O valor de filhos educados para o Senhor é altíssimo, então é natural que isso custe muito, que isso requeira muito da mulher, sobretudo de nós mulheres, sim, que os geramos, que damos à luz e que estamos com ele a maior parte do tempo, muito mais tempo do que estão os pais. Mas esse resultado é tão benéfico, irmãs, não só para a nossa própria família ou para a igreja, mas para a sociedade. Ensinar os nossos filhos que eles não podem fazer o que eles querem fazer, mas que eles prestam contas ao Senhor, então eles devem obediência ao Senhor. Eu ainda estou aprendendo isso, eu acredito que você também está aprendendo a não fazer o que eu quero, e sim fazer o que o Senhor quer. Imagine ensinar isso para um menino de 2, 3, 4, 15 anos. É trabalho duro, é necessário uma grande força para nós negarmos a nós mesmos. É necessário grande força para você olhar o caminho que está lá amplamente aberto e você seguir pelo caminho estreito, onde nós sabemos que nós vamos sofrer por servirmos ao Senhor. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a cada dia a fazer essas escolhas, pelo caminho difícil, pelo caminho da obediência, e ensinar a eles que esse caminho tem grande recompensa. Uma mãe sábia e temente a Deus está fazendo isso. Está discipulando os seus filhos, e que grande impacto essa obediência então causará na sociedade. Nesse provérbio, a mulher graciosa é comparada com um homem poderoso. E a nossa cultura está cheia de mensagens de empoderamento para a mulher. É uma das palavras mais detestáveis dos nossos dias. Empoderamento feminino. A Barbie ensina isso às nossas filhas. Que elas podem ser o que elas quiserem ser. E eu não estou falando desse famigerado filme novo que lançou, não. Eu estou falando do desenho mesmo. Que diz que você pode sonhar e que vai acontecer. Que você faz o que você quiser, que você determina quem você é. Tem desenho da Barbie que mostra a Barbie aos 18, 19 anos, já tendo passado por todas as profissões. Autodeterminada, bem-sucedida e rica. E o Ken é um ninguém. É um nada. Ele não faz nada de útil. A Barbie não precisa do Ken. E as nossas filhas estão crescendo e vendo e ouvindo isso toda hora. Muitas vezes essas mensagens de poder feminino se travestem de espiritualidade. E chegam nos nossos grupos de WhatsApp de mulheres cristãs, mensagens tão bonitas, esvaziadas do Evangelho. E cheias de mensagens de amor próprio, cheias de mensagens para amaciar o nosso ego, de dizer que você sonha e Deus realiza, e Deus agora é meu servo, ou eu que sou serva dele? O homem sonha, Deus realiza? Não. O homem obedece os decretos do Senhor. E muitas vezes nós somos enganadas por essas mensagens que não apresentam que nós somos totalmente necessitadas do Senhor. Não há poder intrínseco a nós. E se queremos realizar alguma coisa que tenha valor eterno, pode ter certeza disso, você vai se sentir incapaz, porque você é. Mas o Senhor nos chama para nos revestirmos do poder dele, e ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E em nós, vasos frágeis, ele resplandece a sua luz de uma forma gloriosa, porque em nós não existe esse poder. O poder é dele.
Essas mensagens põem a mulher no centro e Deus como aquele que realiza todos os seus desejos. Ela tudo pode. Essas mensagens encorajam as mulheres a destravarem o seu potencial e a conquistarem os mais altos cargos, mesmo que para isso a maternidade seja adiada ou até deixada completamente de lado, mesmo que para isso os filhos sejam deixados sob os cuidados de terceiros que não os amam e não têm os nossos aos para a criação deles, mesmo que para isso maridos e mulheres vivam vidas completamente distintas, cada um com seu plano, cada um com seu projeto, cada um com a sua conta bancária, vidas independentes, mas que estão apenas debaixo do mesmo teto. Aquilo que uma mulher piedosa realiza fora de casa, e em nenhum momento nós vemos a palavra de Deus dizendo que a mulher não pode exercer uma profissão, ou que a mulher não pode trazer recurso para casa. Pelo contrário, mas aquilo que essa mulher piedosa faz fora de casa deve ser algo feito para o bem do seu povo e não que tira do seu povo. Algo que o que a move não é a busca vazia pela realização pessoal, mas o que a move é a glória de Deus e o bem do seu povo e, em decorrência disso, o bem da sociedade. É muito possível que todos na minha casa estejam com as suas necessidades atendidas, que estejam supridos e ainda me sobre tempo e energia, como sobrava tempo e energia a mulher de Provérbios 31, para fazer cintas e vender aos mercadores, para examinar uma vinha e adquirir e plantar com as rendas do seu trabalho. É possível sim, e se esse é o caso, eu devo ir em frente e abençoar o maior número de pessoas que eu puder. Mas lembrando que eu prestarei contas ao Senhor sobre a administração dos tesouros que Ele me deu. Eu prestarei contas não de quão bem-sucedida eu fui, mas de quão fiel eu fui na observância daquilo que Ele me chamou para fazer, cuidando do meu lar, auxiliando o meu marido, educando os meus filhos aos pés do Senhor. Nós somos responsáveis por deixarmos um legado para as gerações vindouras e por marcarmos a nossa geração por meio da pregação do Evangelho. Não só com as nossas palavras, mas também com o nosso exemplo. E mesmo mulheres frágeis como eu e como você podem ser mais influentes do que homens poderosos, se nós temermos ao Senhor e se nós desejarmos para a glória dele impactar o mundo ao nosso redor. Que nós busquemos nele este poder, que não é natural a nós. Que busquemos dele essa graça, essa força e essa sabedoria e essa coragem para vivermos o nosso papel, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, seja exaltado o teu nome hoje e sempre nas nossas vidas, meu Deus. Nós te adoramos, ó Pai, reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor. Deus benigno, compassivo, que se inclina para ver o que se passa conosco, que conhece cada aflição, cada lágrima que vertemos, cada dor, ó Deus, no nosso coração. O Senhor conhece tudo, e a tua palavra diz que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas e por isso ele pode nos socorrer, e por isso encontramos graça, ó Deus, para a ocasião oportuna quando nos achegamos diante do trono do Senhor. E é aqui que nós estamos neste momento, diante do teu trono, Senhor, clamando por tua graça, clamando por teu favor que não merecemos, clamando por tua misericórdia, ó Deus, para que nos levantemos em meio a essa sociedade que odeia o Senhor e que põe o homem no centro e que adora a criatura no lugar do Criador. E nós te pedimos, ó Deus, nos livra de pecarmos contra ti, nos livra de abandonarmos o nosso primeiro amor, nos livra de abraçarmos prioridades que não são as tuas para nós, mas nos usa, ó Deus, nos dá sabedoria, nos capacita, Senhor, para deixarmos um legado nessa geração de fidelidade ao Senhor, de honra ao teu nome, ó Deus, de obediência radical
musical, sabendo, ó Deus, que os aplausos do mundo jamais podem comprar as mansões celestiais nas quais vamos habitar, que os aplausos do mundo jamais vão garantir que ouçamos do Senhor, serva boa e fiel, e é isso que nós queremos ouvir, e é isso que nós te pedimos, que sejamos fiéis e que realizemos o trabalho do Senhor para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico, reconhecendo que Ele é soberano. O Deus soberano é o Deus que está no controle das nossas vidas. Cantemos. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. E a gente só diz assim: ah. Que pena que acabou. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próprias mãos a derriba. É o versículo chave que nós reiteradas vezes falamos aqui. Todas possam ser como foram desafiadas a saírem daqui e edificarem casas para a glória de Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse congresso, por essa oportunidade, mas haverá mais oportunidades, né? Se Deus quiser, nós teremos outra oportunidade. Para as irmãs que não puderam participar dos 3 momentos, porque algumas vieram ontem, não puderam vir hoje, algumas vieram hoje, não puderam vir ontem,
Então, nós estaremos disponibilizando a segunda-feira todas as palestras. Elas foram filmadas, mas não foram transmitidas ao vivo. Segunda-feira, nós iremos soltar uma por uma no canal da nossa igreja. Então, quem faltou ou perdeu uma, pode assistir. E quem quiser assistir de novo para anotar e aprender mais, assiste de novo, que é bênção. Aí você compartilha com as que não vieram, para dizer, olha, perdeu a bênção. Então, eu vou passar a palavra mais uma vez à Paulinha, que ela tem um aviso para dar e um convite para nos fazer. Depois, eu vou convidar a presidente da SAF para terminar esse momento. Minhas irmãs, no próximo ano, no mês de maio, nós vamos ter lá em Recife, na nossa igreja, o 3º Congresso Mulheres Piedosas. Quantas vocês conhecem a página Mulheres Piedosas? Muito poucas. Esse blog começou aproximadamente 12 anos atrás, quando 2 irmãs estavam acompanhando seus maridos estudando teologia nos Estados Unidos. E elas tinham acesso a artigos abençoadores que não chegavam para nós mulheres aqui no Brasil. Então elas começaram a traduzir esses artigos, eventualmente chamando outros irmãos no Brasil e irmãs também para escreverem para o blog. E nós temos um arquivo de mais de 600 textos sobre feminilidade bíblica no blog Mulheres Piedosas. É de uma riqueza que vocês não imaginam. Tem todo tipo de assunto lá, de dúvida, que muitas vezes nós temos no nosso desafio de sermos mulheres para a glória de Deus. E então o blog Mulheres Piedosas realizou um primeiro congresso em Brasília, mais ou menos 6 anos atrás. 6 não, mais. E nós realizamos o 2º congresso na nossa igreja no ano de 2021. E foi maravilhoso. Então, no próximo ano, no dia 30 de maio ao dia 1 de junho, nós vamos estar recebendo lá o 3º Congresso Mulheres Piedosas. E tem caravanas vindo de vários lugares. As nossas inscrições já estão quase, mais da metade já foram esgotadas, só temos 300 vagas. E naqueles dias nós vamos ter a Simone Quaresma, e ela vai estar falando sobre a farsa dos nativos digitais. Ela vai estar falando sobre como os nossos celulares têm nos transformado. Nós vamos ter a Larissa Ferraro, que é uma irmã da área de aconselhamento bíblico. Ela tem 2 livros escritos, um sobre comer para a glória de Deus e outro sobre mulher e sexo. Ela vai falar sobre esses 2 temas, e ela também vai falar sobre a psicologização dos dilemas femininos. Nós vamos ter a Rendrica Vasconcelos, esposa do pastor Ronaldo Vasconcelos, que é filha do pastor Augusto Nicodemos. Ela vai falar sobre aflição e paz. E ela vai falar sobre o que é a vida boa. E nós vamos ter workshops também sobre os dilemas da mulher piedosa e a maturidade, os dilemas da mulher piedosa e a dependência financeira do marido, os dilemas da mulher piedosa e a educação. E nós vamos ter a Rebeca Salazar, do Fé e Tulipas, falando especialmente sobre pureza e espera para as nossas jovens. Então vão ser dias de muito crescimento espiritual, de comunhão, de fofurices, de mulheres juntas louvando ao Senhor. Se você puder, faça a sua inscrição. Nós estamos já no 3º lote. E esteja conosco nos dias 30 de maio, que é quinta-feira, Corpus Christi, até o sábado, sendo abençoada então nesse 3º Congresso Mulheres Piedosas. Obrigada. Muito bem. Deus quiser, nos dê a graça, nós vamos aparecer por lá para aprendermos ainda mais a palavra do Senhor. E quem quiser ir, nos procure, que a gente vai organizar para as irmãs que desejarem participar desse momento. É uma bênção. O Congresso Mulheres Piedosas é uma bênção. Procure lá a página na internet. É uma bênção. Mas assim, enquanto a gente não tem o congresso estilo Mulheres Piedosas da Igreja de Boa Viagem, né? Nós temos Paula Ximenes, que está maravilhosamente bem para nós, excepcionalmente bem. Então não nos faz muita inveja não, tá bom?